Aproveitando esse dia mais que especial, que é o nosso fechamento, eu vou gravar talvez o vídeo mais aguardado e que mais me pedem até agora, que é falando um pouquinho mais do nosso funil de vendas e como a gente consegue não só montar uma estrutura comercial, né, o que a gente chama de máquina de vendas, mas principalmente como a gente consegue otimizar uma máquina comercial que já existe. E eu vou trazer no detalhinho o que a gente fez aqui na Buy para crescer mais de 100% nos últimos 4 anos, todo santo ano. Não perde, que esse conteúdo está imperdível. Turma, quando a gente fala de time comercial em si, tem alguns pontos importantes que a gente precisa se atentar, né, antes de mais nada. Basicamente, dependendo da conjuntura e da característica do seu business, você tem duas possibilidades de time comercial, né? Na verdade, 3. Você tem a possibilidade do auto-service, que a gente fala, né, auto-checkout, quando você vende um ticket não muito alto, que o cliente entra no seu site, no seu e-commerce, por exemplo, e faz a compra 100% sozinho, no máximo olhando ali uma FAQ, algo do tipo, e ele consegue comprar sem grandes transtornos. É difícil você vender algo com um ticket alto, num cenário 100% autônomo, né? Não é algo que a gente nem faz na Buy, mas dependendo da conjuntura do seu negócio, talvez faça sentido. A segunda maneira é quando você faz prospecção ativa, né? O que a gente chama aí, fora no mercado, de maneira geral, de PAP, né? Porta a porta. Que é quando você vai na casa do cliente, bate na porta dele tentando vender algo, ou mais pro século XXI, né? Você liga para esse cliente, né? Faz uma cold call, uma ligação fria, para tentar vender algo para alguém que não está procurando isso, né? Você está, querendo ou não, não pedindo autorização para falar com o cliente, você está sendo invasivo, mas tem vários business que funcionam super bem assim, né? Por exemplo, assessor financeiro costuma fazer muito isso, a própria Stone tem essa abordagem mais de prospecção ativa de fato, né? E tem uma outra abordagem, né, que é a terceira maneira de vender, que é a que eu mais gosto e a gente usa aqui na Buycar, que é com a venda inbound, né, que é aquela venda que você alcança esse cliente de alguma forma, seja por tráfego pago, seja por conteúdo que você gera no YouTube, Instagram e afins, que o cliente preenche um formulário, né, a famosa landing page, e a partir disso a informação dele cai no seu sistema, né, o que a gente chama de CRM, né, um sistema para fazer a gestão do cliente, e com essa informação você consegue entrar em contato com esse cliente, seja por WhatsApp, seja por ligação, para ofertar o seu produto para ele e tentar vender para ele. Por que eu gosto desse modelo? Porque você está falando com uma pessoa que te deu autorização para falar com ela, né? A pessoa se inscreveu para falar contigo. Naturalmente, a sua chance de contato, né, e conseguir efetivamente falar com essa pessoa aumenta muito, e ela demonstrou o mínimo de interesse na sua solução, então você tem mais chance de converter também, né? De fechar essa venda do que fazer, por exemplo, uma prospecção que você está sendo um pouco, não inconveniente, mas você está sendo invasivo. E naturalmente você tende a converter menos, porque você está falando com um cliente que, primeiro, não está esperando o seu contato, e segundo, é um cliente que provavelmente você nem saiba se ele de fato está buscando aquilo que você está tentando vender para ele. Então a conversão tende a cair. E meu modelo de vendas é tentar maximizar o máximo possível o resultado que cada vendedor consegue me gerar. Então quando você pensa na prospecção, né, ativa, esse vendedor fica mais tempo prospectando um cliente do que necessariamente tentando vender para ele, né? Quando você pensa na venda inbound, como não existe prospecção, esse vendedor fica quase full dedicado em tentar vender. Naturalmente o resultado dele tende a ser maior, porque além dele focar só em vender, não precisar perder tempo prospectando, ele também fala com o lead que está mais interessado em comprar. Então ele tende a gerar um resultado absurdamente maior, só que de contrapartida é mais caro manter uma operação inbound do que outbound. Porque no inbound você tem que investir minimamente energia para gerar conteúdo, e isso tem o seu custo também, ou fazer o que a Buycar fez grande parte do tempo, que é, cara, investir dinheiro em mídia paga, Google Ads, Meta Ads, e isso acaba tendo um custo alto também, mas o resultado acaba valendo super a pena. Então, uma vez que você definiu qual desses 3 abordagens você vai usar no seu time comercial, aí sim você já entende que tipo de vendedor que você precisa. A gente gosta de falar que o vendedor que vende outbound é um cara mais hunter, mas, cara, corre atrás, ele é um cara mais aguerrido, mais resiliente, porque ele vai tomar muito mais não, vai ter um trabalho de ser mais cara de pau, digamos assim. Já o vendedor inbound, não que ele não seja um hunter também, mas é uma pessoa que tende a ter um nível consultivo maior, porque está acostumado a receber a demanda, não ter que correr atrás disso.
e tudo mais. Então, eu vejo que tem um perfil bem diferente. Eu acho muito mais fácil o vendedor que está acostumado com outbound, né? Esse trabalho mais maçante, mais desafiador. Ir por inbound e se acostumar e performar bem com um lead pronto, qualificado e tudo, do que ao contrário. Eu já tive experiência de vendedores inbound, trabalhado com outbound, cara, não aguentando tranco, porque muda bastante ali a maneira que você trabalha. Dependendo do seu negócio, né, do seu processo de venda, você vai buscar o vendedor que mais atende o seu cenário, né? E uma vez que você tem esses vendedores, você vai basicamente estruturar esse processo comercial, né? Quais as etapas que o seu lead tem que percorrer antes de se tornar seu cliente efetivamente. Então aqui na Buy, o nosso processo ele não é tão complexo assim. Então eu tenho algumas etapas, né? No meu CRM, quando esse lead preencheu o formulário, ele vem para o nosso CRM. E aqui no CRM eu tenho 2 caminhos para ele, né? Dependendo do que ele respondeu no meu formulário, eu posso mandar para uma inteligência artificial da Buycar, a Bia, para ela tentar falar com esse cliente, porque a gente sabe que o potencial de fechamento desse lead é baixo, a IA tenta falar com ele, e se ela avançar, ela volta para o time comercial, e se ela não avançar, ela dá lost, né? Que é um lead com baixo potencial. Ou esse lead ele cai para um vendedor nosso atender, né? Esse vendedor a gente chama de SDR, que é o Sales Development Representative, ou famoso pré-vendedor, que é a pessoa que ela foca em qualificar o lead, né? E o que é qualificar o lead, turma? É basicamente entender se o cliente ele se interessa pela solução que você tem, né? E se ele está no momento de compra e tem condição de se tornar seu cliente. E aí vai variar muito da característica do seu negócio. Mas qualificação é entender se esse cliente tem potencial em realmente ser seu cliente, né? E aí o que acontece? Uma vez que caiu para o nosso vendedor, aí no CRM a gente tem algumas etapas, né? Que a gente tem a etapa 1, dependente de atendimento, que é um cliente que a gente ainda não falou com ele, então eu preciso saber que de fato ele está aguardando para ser atendido. Depois, eu tenho a etapa de acionado, que é aquele lead que ele já foi contactado pelo vendedor, mas ainda não deu uma devolutiva, não atendeu a gente, não respondeu a gente, mas eu sei dizer que ele já foi acionado, ele não está aguardando o contato. Depois, eu tenho o contato feito, que é aquele lead que de fato eu consegui contato, né? Eu cheguei a falar com ele, ele me respondeu, independente se ele quer avançar ou não, minimamente eu tenho uma devolutiva dele, que eu só consigo vender para quem me responde, né? Para quem me atende. Então, até o cara chegar aqui, eu nem consegui efetivamente vender para ele ou tentar vender, né? E aí depois, eu tenho o que a gente chama aqui de análise de crédito, que é o cliente que de fato se interessou na solução e passou informações necessárias para o modelo da Buycar aqui no caso, né? A gente entender se ele vai ser aprovado ou não na análise de crédito, que a gente só consegue vender para quem é aprovado, né? E aí uma vez que ele foi aprovado, eu sei que ele está aprovado, e aí ele sai do SDR, né, do pré-qualificador, do pré-vendedor, na verdade. E aí, esse lead aqui, ele vem pro nosso closer, que é, de fato, a pessoa que vai apresentar a proposta comercial para esse cliente e entender se ele vai efetivamente avançar com a gente, né? Eu gosto de pensar que o SDR, ele desperta o interesse no cliente em, de fato, te contratar, e o closer, ele cria a vontade do cliente te contratar. Ele que garante que o cliente vai passar o cartão e vai pagar, né? E muita gente me questiona e pergunta: pô, Milton, mas faz sentido usar esse processo de SDR Closer? Não é melhor deixar o vendedor único vendendo do começo ao fundo, ao final do funil? Cara, depende. Aqui na Buy a gente tem os 2 modelos, né? A gente testou isso por muito tempo. Internamente a gente usa o modelo de SDR Closer e os franqueados usam o modelo de Full Funnel, né? Que a gente chama de Expert, que é alguém que vende do começo ao fundo do funil. Não tem certo e errado, tem prós e contras dos 2 cenários. Eu gosto de pensar no modelo de SDR Closer quando é uma venda que tem um ciclo maior, né? 7, 10 dias, que aí você tem que
fazer vários touch points com esse cliente, tentar falar com ele em vários momentos, e principalmente quando é uma venda complexa, né, que é um ticket alto, que você tem que fazer uma videochamada, não é algo barato de vender, até porque você paga comissão tanto para o SDR quanto para o vendedor, né, para o closer. Então tem que justificar aí o ganho que você vai ter. Ou quando o seu time comercial ainda não está preparado para todo mundo passar a vender, né? Porque o papel de qualificar, ele é um pouco mais simples do que o papel de negociar e vender. Então, para a gente é extremamente mais rápido, né, formar um SDR bom. A gente demora de 2 a 3 meses para formar um SDR fino, para bater 120% da meta, alguém que nunca trabalhou com vendas, e para transformar esse cara num closer, num vendedor que sabe negociar e tem repertório para, de fato, influenciar o cliente a tomar a decisão de seguir, já leva 10 meses, dependendo do cenário, 1 ano. Então a tendência é que meus S10 em algum momento se tornem vendedores, né, e passem a vender do começo ao fundo do funil, mas enquanto eles não estão preparados ainda, eles conseguem gerar muito valor para a Baikar como SDRs, né? Então é isso que a gente pensa. SDR é uma maneira mais fácil de implementar, né, que aí você tem um SDR para cada closer, 2, 3, 4 ou 5, que é o cenário aqui da Baikar, né? Se você der uma olhadinha aqui na cada régua da Baikar, é composta, né, por 5 SDRs e um closer. E cada régua aqui, cada mesa é um time diferente. Então internamente aqui na nossa operação a gente tem 6 times. Então pra gente é muito mais fácil entregar resultado com SDR Closer a curto prazo do que eu botar todo mundo aqui para sair vendendo para o cliente do começo ao fundo do funil. O lado bom de vender do começo ao final do processo é porque você não tem perda de conhecimento. E uma vez que você se conecta com o cliente, gera aquele rapport, aquela confiança, você mantém isso na negociação, né? Quando a gente tem o SDR Closer, a gente tem que tentar transicionar isso e não é tão simples assim. Então você perde um pouco de aproximação com o cliente, né? Você tem que fazer essa aproximação, na verdade, em 2 momentos. Vendendo do começo ao fim, não. Então, tem lado bom dos 2 cenários. Por isso que a gente testa os 2 modelos, tá? Muita gente tem usado o SDR Closer e na prática, financeiramente para a Baikar é o mesmo. Porque a comissão que eu pagaria para o vendedor, vendendo do começo ao fundo, eu divido essa comissão e pago uma parte para o closer e uma parte para o SDR. Então na prática sai a mesma coisa. Só que para o vendedor, ele acaba ganhando mais se ele vender sozinho, né? Então depende do que você quer estimular para esse vendedor. Mas vamos lá, continuando aqui a ordem. Uma vez que eu sei como o meu cliente avançou aqui no meu funil do SDR, ele vai para o closer, eu tenho quase as mesmas etapas, né? Eu tenho o lead que foi agendado, mas ainda não entrou na videochamada. O cara que foi para negociação, que está falando aqui com o meu closer, mas ainda não fechou. E o cara que comprou de mim. Então o funil do closer era um pouco mais simples, né? E aqui, detalhes da BAE especificamente, né? Cada empresa tem sua regra de qualificação. Para mim, um qualificado é um cliente que se interessou na minha solução, ele foi aprovado na análise de crédito, tem dinheiro para contratar e comprar meu produto agora, e ele vai entrar na videochamada com o closer. Se eu agendei um horário e ele não entrou na videochamada, ele não é um qualificado ainda. O trabalho do SDR aqui na Baikar é garantir que o cliente entre na videochamada. Tanto que a gente faz uma passagem de bastão, né? Entra o SDR e o closer na videochamada, o SDR apresenta o closer, faz toda uma transição ali de passagem de bastão, e a partir de então o closer conduz com esse cliente e negocia com ele e depois transforma de fato ele em cliente, né? Garante que ele faz o pagamento. E aí uma vez que fecha aqui o cliente, esse cliente vai para o nosso time de pós-venda. Mas o foco do vídeo ainda não é falar do nosso time de pós-venda, tá? Mas uma hora a gente vai falar disso especificamente. Então aqui de maneira simples é o passo a passo que a gente preenche no CRM ali para conseguir falar com esse cliente. Só que, ponto importante, para você criar uma máquina de venda, você tem que conseguir replicar esse processo. Você tem que garantir que quase todos os seus vendedores, ou todos no limite, consigam ter um processo parecido. Não quer dizer que é igual, todo mundo vende como se fosse um robozinho, mas sim que tem um processo que é parecido e tende a ter um resultado parecido também, né? Alinhado. Que não adianta você ter um vendedor que tem a conversão de 15% ou que tem a conversão de 1%. O que você busca é ter um time
com um delta de homogeneidade, né, com uma discrepância, uma variação baixa entre um e outro. E para isso você tem que ter um processo padrão, né, pelo menos ali um processo para ser seguido. E aí cada vendedor coloca o seu tempero a mais para fazer com que fique ainda mais autêntico, que o seu processo melhore. Mas eu gosto de pensar sempre que para ser excelente você tem que fazer o feijão com arroz, fazer o básico bem feito, antes de tentar modificar e fazer um monte de inovação. Então é a premissa que a gente avalia muito de cara quem chega na Buy. Se o vendedor acha que é muito bom e não tem humildade suficiente para seguir nosso processo, né, nossos scripts comerciais, esse cara provavelmente não vai ter alta performance na Buy e não vai ficar muito tempo. Então primeiro, faça o básico bem feito, fez, aí sim você começa a inovar e começa a experimentar suas ideias. Porque se a gente tem um processo, um script, a gente testou e a gente sabe que ele dá certo. É como se fosse uma receitinha de bolo. Então, para sua máquina funcionar, crítico e fundamental que você crie um processo de formação dos vendedores. Para que todo mundo que entre contigo, você consiga ensiná-lo, né, o que ele precisa fazer, o que ele precisa falar, como ele precisa conduzir a negociação para ter um bom resultado. Porque senão, se você depender da habilidade do seu vendedor de aprender a vender sozinho, provavelmente você vai demorar muito para ter resultado e você vai desligar esse vendedor antes dele performar. Então, não adianta você trazer gente boa e não ensinar o que eles têm que fazer ou como eles têm que fazer. Foca em ter um treinador. No nosso caso, ó, o Pedro, ele é nosso sales coach. Pedrão, dá um oizinho aqui pra turma. O Pedrão é nosso sales coach, que ele entrou com a gente como SDR, nunca tinha vendido nada, se tornou um bom SDR conosco, depois virou um expert, né, passou a vender do começo ao fundo do funil, se aventurou ali um tempinho como closer e aí sim virou um treinador que ele é responsável por formar todo mundo que entra na Buycar. Então a gente tem um processo de onboarding de mais ou menos 2-3 semaninhas ali para ensinar tudo que o SDR precisa para ele começar a performar. Então esse é um ponto importante. Só que como a gente tem processo para isso, é relativamente fácil de explicar e ensinar as pessoas a fazer. Tanto que hoje a gente gravou a nossa trilha e o SDR consegue consumir isso online, basicamente, aí, e aprender tudo que precisa para começar a performar bem com a gente. Por isso que é muito difícil alguém entrar aqui e não dar certo. Porque a gente tem a receitinha de bolo que o vendedor precisa para dar certo. E vender, pessoal, não é arte, é ciência, é processo. Óbvio que alguém que é expansivo, comunicativo, carismático, tende a ter um resultado legal. Só que eu prefiro o vendedor esforçado, que vai ligar, que vai ser insistente, que vai ser determinado e segue um processo, do que aquele vendedor que é muito gogó, né, falastrão, fala muito e cada vez ele segue um processo diferente. Aqui na Buy não tem muita vez esse cara não, eu não gosto de vendedor estrelinha. Mas uma vez que você tem isso aqui, o funil, e você tem seu script, script de vendas, você começa a de fato vender, né? E aí, turma, é simples assim, é só criar o script e deixar a turma aqui da Buy, dar um zoom aqui no pessoal da Buy e botar a galera para começar a vender? Não, não é tão simples assim. Na verdade, conforme você vai tendo uma operação grande do tamanho da nossa, não adianta você ficar do lado do vendedor e ficar microgerenciando ele e ficar tentando ouvir o que ele está falando que ele não está. Você começa a ter que ter um nível de sofisticação maior, de acompanhar dashboards, entender números, métricas e tudo mais. E aí está o segredo da excelência. O que eu vejo a maioria dos times comerciais fazendo é tendo um CRM, que o vendedor sabe e mexe etapa 1 para etapa 2 e tudo mais. Só que a partir daí, ok, mas que input e que insight você tira do seu CRM? Por isso que é importante você conseguir criar dashboards para você acompanhar no detalhe tudo que você puder. E eu vou te mostrar como que a gente faz isso aqui na Buycar. Então, vem aqui, deixa eu dar uma mostradinha para você. A gente tem uma porrada de dashboards diferentes, cada uma tem uma função. Mas vou mostrar aqui os principais, tá? Principal aqui, que eu gosto muito de olhar todo dia, é nossa projeção, né? Quantas vendas a gente deveria ter feito, aqui é só da nossa franquia própria, né? Quantas vendas a gente deveria ter feito e quantas a gente já fez. Então a gente está em linha aqui, estamos na metade do dia de bater a meta mais uma vez. É só que eu consigo saber quantas vendas eu fiz por dia, qual que foi a receita gerada por dia, se eu estou dentro do ritmo que eu deveria para bater minha meta ou não. Esse é
primeiro, dashboard básico que pouquíssima empresa tem. Depois, eu tenho outro aqui que mostra o resultado de cada funil que eu tenho, né? Eu tenho o funil de Inside Sales aqui da nossa franquia própria, eu tenho de representantes da Baikar, eu tenho de franqueados, então eu consigo acompanhar receita, ticket, produtos que a gente vendeu, vendas por dia, volume de leads que a gente gerou por dia também. Então esse aqui já é uma visão um zoom out um pouco maior da operação. E aí, além disso, eu tenho um outro dashboard que aí eu consigo olhar a performance individual dos vendedores. Porque ali eu olhei de maneira geral da empresa, mas eu vou no detalhe para ver. Pô, tem alguém performando mal? Tem alguém performando acima da média? Então aqui, ó, a gente é um time batedor de meta, né? Tanto que quase todo mundo já bateu a meta, tem um pessoal ainda que tá para bater, né? E aqui eu consigo saber quantas oportunidades cada vendedor recebeu, no caso SDR, né? Quantos ele qualificou, quantos ele vendeu, qual que foi a receita gerada, volume de ligações que ele fez, tempo que ele ficou na linha, qual que é o percentual da meta que ele já atingiu. Porque se o vendedor não consegue acompanhar isso no detalhe, ele não sabe dizer o que está faltando para ele melhorar. E essa é a característica do processo de Inside Sales, né? Você ter previsibilidade de quantos leads você vai receber por dia. E se você fizer a engenharia reversa, né, olhar o funil de trás para frente, você consegue saber o que você precisa fazer para ter o resultado que você quer ter. Então, números diferenciam meninos de homens ou meninas de mulheres, né? Então isso aqui é determinante. E aí não para por aqui não, turma, vamos lá. Além de ter o dashboard de SDRs, eu também tenho o dashboard de closers. Então, ó, eu tenho o resultado que os closers também geraram. Os closers também bateram meta. A gente tem o Anderson aqui em onboarding e a Mari está na corrida para pegar a meta também. Mas tanto quanto a SDR quanto closer, a gente é um time batedor de meta. Premissa básica para buy. E aí, o que eu consigo ver? Além de ver o resultado individual de cada vendedor, né, eu também consigo ver o resultado de closer e de SDR agrupado, para ver como que eles estão. Então, por exemplo, de closer, ó, eu vejo qual que é a taxa de conversão deles, qual que é a receita gerada, ticket médio, quantos leads foram desqualificados, qual que é o nosso ciclo de vendas, quantas vendas a gente fez por locadora e qual que foi o nosso ticket por locadora, quantos leads qualificados o time de closers recebeu por dia, né? Quem foi o SDR que mais qualificou, quem foi o que mais fechou, qual que é a taxa de fechamento deles, qual que é os principais motivos para esse cliente não fechar comigo, né? Qual que são os meus principais ofensores, quais foram os motivos de desqualificação, né? O que mais ganha aqui é no show, é o cliente que não apareceu. Quem foram os SDRs que mais tiveram desqualificação também. E aqui é um forecast de quais leads eu tenho quente que vão assinar nos próximos 7 dias, né, para eu ter uma previsão de que eu posso contar que vai entrar de vendas. E esse dashzinho aqui que me mostra quantos clientes fecham em média no primeiro dia. A gente tem uma taxa de fechamento no primeiro dia de 20%. Então a cada 5 reuniões que eu faço no dia, eu fecho uma, o restante eu fecho aí nos próximos 7 dias em média. Então isso aqui é o de closer, mas eu tenho também de SDRs, que é uma visão parecida, mas um pouquinho com informações incrementais. Então, ó, eu tenho quantos qualificados a gente tem, quantas vendas saíram, receita, tempo que ficou em linha, total de ligações, o ciclo de qualificação, o funil de os SDRs, né, quanto que a gente conseguiu fazer pedido, aprovar, qualificar e fechar, a quantidade de oportunidades geradas em média por dia, a quantidade de qualificados por dia, quantos leads eu tenho em cada etapa do funil que eu falei para vocês, qual que é o tempo de acionamento desses leads, né? A gente atende 72% dos leads em até 10 minutos, isso aumenta demais a nossa conversão. E aqui também, qual que é a temperatura dos leads que foram qualificados, né? Por SDR e por closer, para a gente ter previsão de resultado. E quais leads já foram aprovados e ainda o SDR não qualificou, porque eu consigo prever também o que a gente tende a qualificar nos próximos dias. Então isso aqui me dá uma visão mais executiva do time. Acaba por aí? Não. Tem mais um dashboard que eu gosto bastante de olhar. Esse aqui o Nathan trouxe pra gente, que é olhar a variabilidade do nosso time, que a gente consegue ver tanto por SDR quanto por closer,
cada alavanca que a gente tem no nosso funil, né? Quantos leads já foram encerrados no mês, seja porque ele não quis avançar, ou seja porque ele avançou e assinou um carro com a gente. E aqui eu vou vendo as alavancas, então eu sei qual que é a taxa de conexão desse lead, qual que é a taxa de pedidos, qual que é a taxa de aprovação, qual que é a taxa de qualificação, qual que é a taxa de no-show, qual que é o faturamento médio, quantidade de leads que fecham no mesmo dia desse SDR, a conversão. Então tudo isso me ajuda a entender qual que é a alavanca que cada SDR tem. Então, ó, vamos dar um closezinho aqui. Então, por exemplo, eu tenho um SDR aqui, não vou nem citar nomes, vai, que tem a conversão de 7%. Ó, esse vendedor aqui está muito bem, só que o que está em vermelhinho aqui é que essa pessoa está abaixo da média. Por mais que essa pessoa converte bem, ela fecha poucas oportunidades comparada ao restante das pessoas. Eu tenho um SDR aqui que fechou 400 oportunidades, enquanto essa aqui fechou 238. Ou seja, essa pessoa converteu muito, mas falou com pouca gente. Tem uma oportunidade. E teve bastante no show. Então, foco para essa pessoa melhorar é falar com mais gente, né? Ser mais eficiente, ágil e confirmar melhor os agendamentos. Essa pessoa de baixo aqui também tem a conversão alta, só que essa pessoa já tem mais dificuldade na conexão e o fechamento dessa pessoa é menor. Então, a gente faz um outro trabalho para esse SDR. Então, se a gente olhar aqui, não tem nenhum SDR que está verde em tudo. Ou seja, todo mundo tem uma oportunidade de melhoria. Só que você só consegue descobrir isso se você consegue controlar os seus números e olhar eles no detalhinho. Então, chega uma hora que para você sair de 1% de conversão para 2, 3, cara, o básico bem feito funciona. Mas quando você quer sair de 4 para 5, para 6, para 7, que é o nosso cenário, você começa a ter que olhar muito na vírgula, no detalhe, né? E isso faz com que o seu time entregue resultado. Então, se eu sei o resultado que eu vou ter no final do mês, né, já no dia 1, é justamente porque a gente acompanha tudo, na vírgula. A gente montou uma linha de produção de vendas que eu vejo o lead que entrou e o cliente que vai sair. Controlo cada momento do funil. Qual que é o tempo de qualificação, o tempo de negociação, o tempo de atendimento, justamente para entender e controlar todas as alavancas possíveis. E isso que faz o seu time performar. É fácil? Não é. Mas vale a pena? Demais. E não é à toa que a gente tem entregue um baita resultado. Porque a gente consegue olhar isso, não é uma vez por mês, é todo santo dia, se não for a cada minuto. Né? A gente tem dashboards na TV e o mais legal não é só o seu líder olhar isso, é principalmente você ter essas informações para o próprio time olhar, para o seu próprio vendedor olhar. Porque isso faz com que ele saiba quais são os números dele, né? E o que ele precisa fazer para dar um próximo passo. Então, não adianta ter só CRM e achar que o milagre está feito. Uma vez que tem CRM, que é o básico, dá visibilidade de números. Tenha um dashboard qualquer. E aí você vai melhorando o nível de informação que você vai tendo, até que você consiga ter o nível de sofisticação que a gente tem. Mas a gente só tem isso porque eu tenho o Leozinho, que é nosso cientista de dados, que ele é responsável por fazer todos esses dashes e criar vários estudos diferentes, justamente para extrair o máximo que a gente pode de resultado. Então, tanto o Pedro, nosso treinador, quanto o Léo, nosso cientista de dados, eles são determinantes para a gente ter um baita resultado. E eu vejo que a maioria das empresas negligencia isso e acha que só ter um líder que fica gritando e batendo palma e apertando buzina vai entregar resultado, né? Eu acredito muito no gestor, que sim, ele se importa com o time, ele é enérgico e tudo mais, só que ele também é um arquiteto de receita, né? Um engenheiro que vai olhar, engenheiro no modo de dizer, né? Não precisa ser formado em engenharia, e vai olhar cada alavanca que a gente tem de maneira a otimizar e melhorar o que está faltando para a gente dar o próximo passo. Porque no final do dia a receita é composta por quantidade de oportunidades que você atende, conversão que você tem e seu ticket médio. Então não adianta você ter uma baita conversão se você falar com poucos leads e tiver o ticket baixo. Não adianta você conseguir falar com muito lead e converter pouco e ter uma conversão baixa. Não adianta você ter um ticket alto. Não adianta você ter um baita ticket se você falar com pouco lead e converte pouco. Então o ideal é você aumentar sempre essas 3 alavancas, que elas multiplicadas dá o seu resultado no final do mês. Pega essa visão que eu tenho certeza que você não vai mais deixar de bater meta na sua empresa. Valeu!